Você sabe quais são os 7 pecados que Deus mais odeia? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Então vem comigo. Opa, evangelista Aguinaldo Furtoso falando, que Deus te abençoe de uma forma muito especial, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esses são os 7 pecados que Deus mais odeia. Você sabia que entre inúmeros pecados, e são muitos pecados que existem, e você sabia que existem 7, uma lista com 7, que são os que Deus mais odeia? Lá em Provérbios, capítulo de número 6, versos de 16 a 19, está lá escrito, tem a lista dos pecados que Deus mais odeia. E eu quero hoje aqui trazer um pouquinho para você de cada um deles, para que você possa conhecê-los. Eu já trago de antemão para você. O último é o pior de todos. Então vamos lá. O primeiro pecado que Deus mais odeia são os olhos altivos. Altivo vem de altivez, que quer dizer comportamento orgulhoso ou arrogante, prepotente, aquela pessoa que se acha grande, que se acha melhor do que todo mundo, que se acha mais inteligente, mais esperto, que sempre sabe de tudo, melhor do que todo mundo, que desfaz das outras pessoas, despreza as outras pessoas porque acha essas pessoas inferiores a eles, menores do que eles e que nunca precisam de ninguém, que nunca precisam nem de Deus, porque o orgulhoso, ele é tão grande que nem precisa de Deus. Então, esse é o primeiro pecado que Deus odeia, o orgulho. Aquelas pessoas que têm olhos altivos, que olha para si mesmo com altivez, com grandeza, que se acha melhor do que todo mundo. E a palavra do Senhor já nos ensina dizendo que Deus, ele resiste ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Então, aqueles que têm olhos altivos, arrogância, prepotência, orgulho, a Bíblia diz que esse é um dos pecados que Deus odeia. O segundo pecado que Deus mais odeia, a Bíblia diz que é a língua mentirosa, aquele que profere mentira, aquele que vive com mentiras, aquele que a sua vida é pautada em mentiras. Tudo na vida dele é uma mentira. E a Bíblia está nos ensinando que Deus odeia esse tipo de pecado, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que a mentira pertence ao diabo. O diabo é o pai, ele que criou, ele é o patenteador. É a única coisa que o diabo tem que ele criou, foi a mentira. E a Bíblia diz que Deus, esse é um pecado que Deus odeia, aquele que anda com mentira. Por quê? Porque tudo que é construído na mentira, uma hora ou outra é destruído. Lembra quando os irmãos de José jogaram ele na cova, depois venderam como escravo, aí pegaram a sua túnica, mancharam de sangue e foram lá e falou para o seu pai assim: porventura não é essa a túnica do seu filho José? Eles sabiam que não era, mas eles mancharam de sangue e falaram para Jacó: não é essa do seu filho? Quando Jacó viu a túnica cheia de sangue, achou que José tinha sido comido realmente por uma besta fera e era tudo mentira dos irmãos. Anos depois, José os encontra de novo e vai sustentar a todos eles. Mas foi uma mentira grandiosa que trouxe grande dano para a vida de José e de Jacó e de toda a família. Deus odeia a mentira, tá bom? O terceiro pecado que Deus mais odeia é as mãos que derramam sangue inocente. Aquelas pessoas que cometem crime, matam pessoas. A Bíblia já nos ensinou no mandamento que Deus deu a Moisés: não matarás. Ninguém tem a permissão de matar, de tirar a vida de ninguém. Ninguém pode fazer isso. Só Deus dá a vida, só Deus tira a vida. Deus não dá permissão ao homem para tirar a vida de ninguém. Então, Deus odeia aqueles que derramam sangue inocente. O quarto pecado que Deus mais odeia: o coração que maquina o mal. Sabe aquelas pessoas que ela está no seu pensamento, no seu coração, já tramando o mal contra alguém, tramando o que vai fazer de mal. Ele está sempre planejando o mal, planejando como vai se vingar, como vai fazer, como vai machucar, como vai entristecer, como vai mentir. São corações que maquinam o mal. Deus odeia este pecado também, tá bom? O quinto pecado que Deus mais odeia são os pés que se apressam
para o mal. Sabe aquela pessoa que ela não pensa duas vezes quando ela tem uma oportunidade de fazer o mal para alguém? Sabe aquela pessoa que tem uma oportunidade de ir para um caminho errado, de fazer bobagem, de fazer besteira, mesmo sabendo que está tudo errado, ela não pensa duas vezes, ela corre para fazer aquilo que é errado, mente, rouba, engana, trapaça, sem pensar duas vezes, se apressa para fazer o mal? A Bíblia diz que Deus odeia este pecado também. Pessoas que têm o hábito de comprar e dar o calote, não pagar as pessoas, já compra sabendo que não pode comprar, mas compra. O que ela está fazendo? Ela já está planejando um calote, porque se ela sabe que não pode comprar e ela está comprando, ela sabe que também não pode pagar. Ela está se apressando para fazer o mal a alguém, porque aquilo que ela vai tirar de alguém vai fazer falta para alguém, vai fazer o mal para alguém. Deus odeia esse pecado também, os pés que se apressam para o mal, tá bom? Sexto pecado que Deus mais odeia, a testemunha falsa. Sabe aquela pessoa que é falsa, o famoso duas caras? A falsidade, na tua frente é uma coisa, na frente do outro é outra coisa. Para você fala uma coisa, para o outro fala outra coisa. São pessoas que dão tapinha nas costas e falam o que você quer ouvir só para te agradar, mas não fala a verdade que você precisa ouvir, que vai mudar a tua vida e vai mudar a tua história. Deus odeia pessoas falsas, pessoas que dão falsos testemunhos, falam mal dos outros pelas costas, ou seja, para outras pessoas. Deus não gosta desse tipo de coisa, irmãos. Este é o sexto pecado que Deus mais odeia, que nós cometemos, tá bom? Nunca se coloque nesta posição de duas caras. Seja verdadeiro, fala o que você pensa, claro que sem ignorância, com cuidado para não machucar as pessoas, porque você não é esta a intenção, mas fala a verdade, seja sincero, não seja falso, não seja duas caras, não seja na frente de uma coisa, na frente de outra coisa, porque Deus odeia esse tipo de coisa, tá bom? O sétimo pecado que Deus mais odeia, e esse, irmãos, é de longe o mais grave, porque a Bíblia diz que 6 pecados Deus odeia, mas o sétimo a alma do Senhor abomina. O que é a abominação ao coração de Deus, irmãos? A abominação é aquilo que Deus despreza, é aquilo que Deus não aceita. Lembra quando os amalequitas cometiam sacrifícios aos seus deuses, matando crianças, matando inocente? Aquilo é abominação aos olhos de Deus. Então, quando Deus diz que abomina ao que semeia contenda entre os irmãos, Deus está comparando uma coisa com a outra. Deus odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos. Não faça isso, irmãos. Quantos relacionamentos já foram destruídos? Casamentos, amizades, famílias. Quantas pessoas já saíram da igreja por causa desse tipo de coisa, irmãos? Contenda, falar pelas costas, criar situações, fazer fofoca, colocar um contra o outro. Ouve uma coisa aqui e vai lá e conta. Ouve uma coisa aqui e vai lá e leva. Espalha a contenda, espalha a fofoca, espalha o diz que me diz que. Depois vira uma confusão, se vira irmão contra irmão. As pessoas começam a se odiar, a se desprezar. Irmãos, Deus odeia quem faz esse tipo de coisa. Não se coloca nisso, porque se você se colocar nisso, se você se comportar desse jeito, tá na palavra. Deus odeia quem faz isso, irmãos. Não empresta os seus lábios para o diabo. Quem faz isso está emprestando os lábios para Satanás destruir a vida das pessoas. Não seja essa pessoa que empresta os lábios para o diabo, para espalhar contenda, para espalhar discórdia, para colocar um irmão contra o outro, jogar um contra o outro, arrumar confusão. Quantas pessoas não matam umas às outras, não destrói as vidas, as famílias, por causa desse tipo de coisa? Quantas pessoas que estavam aos pés de Cristo dentro da igreja e hoje estão no mundo desviada por causa de uma contenda que alguém levantou dentro da igreja? Então, irmãos, cuidado. Deus odeia esse pecado. Deus abomina. 6 coisas, 6 pecados entristecem o coração de Deus. São os primeiros 6. Mas o sétimo, a alma de Deus abomina. Deus não aceita. Tá bom? Então esses são os 7 pecados que Deus mais odeia que o ser humano cometa, que nós cometemos.
Tá bom? Eu quero que você guarde isso no teu coração e já comenta aí para mim se você já sabia dessa lista, desses 7 pecados que Deus mais odeia, e se tem algum que você comete também, comenta aqui embaixo, porque nós vamos orar e o Senhor vai te dar vitória de uma forma muito especial. Tá bom? Comenta aí se você já conhecia essa lista, se você já sabia dessa lista que existiam os 7 pecados que Deus mais odeia. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e glorioso Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós entramos na tua presença em oração. Pai querido, eu quero orar com o teu povo, com os teus filhos, com a tua igreja, porque nós sabemos, ó Pai querido, o quanto precisamos do Senhor. O Senhor nos ensinou hoje, Pai, esta lista, meu Deus, com os 7 pecados que o Senhor mais odeia que nós cometemos. Meu Deus, nos dê força, nos ajuda, Pai, para que nós possamos não fazer isso, para que nós não cometamos esse erro, para que nós não cometemos essa falha, para que nós não entremos por este caminho, mas que nós possamos, meu Deus, viver para o Senhor, que nós possamos cumprir a Tua lei, a Tua verdade, obedecer a Tua palavra, cuidar dos nossos irmãos, amar os nossos irmãos, sermos, Pai querido, verdadeiramente abençoados pelo Senhor e bênçãos na vida dos nossos irmãos. Pai, cuida de nós, guarda a nossa vida, nos dê força, nos dê graça, nos dê saúde, livra-nos, ó Pai querido, de todo esse mal, toda essa lista, Pai querido, de pecados, livra-nos de todo mal e nos dê vitória. É o que eu oro ao Senhor nesta hora e peço ao Senhor abençoe o dia de cada um dos meus irmãos, dando força, dando vitória e dando graça, em nome de Jesus o Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Guarda essa palavra no teu coração. Não se esqueça, irmãos. Toma cuidado com essa lista, porque são coisas que Deus odeia. E a última, Deus abomina, Deus despreza. Tá bom? Toma cuidado com isso. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, para que mais pessoas também possam saber e aprender sobre isso e que possam também se guardar de entrar nesses maus caminhos. Tá bom? Deus abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não sai daqui sem se inscrever. Nos ajuda, nos dá essa força. Tá bom? Seja bênção de Deus na vida deste canal, para que este canal continue crescendo. Deixe seu joinha também, que é importante, para que o YouTube continue indicando esse vídeo para mais pessoas. Tá bom? Beijo no teu coração. Deus abençoe. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais. Busca lá, @Aguinaldo Furtoso. Você vai me encontrar. Me segue lá também. E vai lá no Facebook e entra no grupo. Grupo A Luz da Palavra. Grupo A Luz da Palavra. É o meu grupo, você vai entrar no meu grupo, eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para você. Todos os dias tem mensagens, para reflexões, para que você possa ser abençoado. Tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E não se esqueça nunca, é claro, brilha, porque o Senhor é contigo. Tchau.